A produção do conhecimento científico, não é, é sempre coletiva, com certeza. Seja porque você está partindo de certos autores, você está lendo alguns textos, ideias, alguém está te indicando esses textos e você está elaborando e conversando com outras pessoas e associando. Então, claro, há uma dimensão individual, há pessoas que investem mais, investem menos, acreditam mais, acreditam menos, mas que é um trabalho coletivo, não tenho dúvida alguma. É um trabalho coletivo, sim, que tem que ser elaborado, pensado e resguardado, né? Porque eu acho que é muito importante a troca. Não é assim que as coisas acontecem, não é? Com diferentes olhares, diferentes opiniões, que possibilitam você chegar a determinados pontos, a determinadas conclusões, a determinadas posições, não é? E acho que assim o coletivo é fundamental, sem dúvida alguma. Eu acho, para mim, eu sou uma pessoa que vivi na escola, né? Eu fiz 2 faculdades, né? Eu fiz História, depois fiz Filosofia, depois fui fazer pós-graduação, me tornei professora universitária, né? Eu acho a universidade um espaço necessário, fundamental, porque a ciência é importante. Você precisa produzir conhecimento para você poder interpretar o mundo, entender o que está acontecendo, ver os problemas e ver de uma maneira que não é apenas emocional, subjetiva, imediata. Você tem que ter conceitos para pensar. Não é? Assim como na medicina tem que ter experiências, não é? Físicas, científicas, assim, imediatas, para você perceber que célula, que glóbulo, que, não é? Eu acho que no campo das humanas você também precisa, em todas as áreas, né? Mas você precisa elaborar o pensamento, não é? Senão você não sai do positivismo, não é? Você não sai da imediatez. E a imediatez é um pensamento muito conservador, muito senso comum, que você recebe em geral de famílias tradicionais, de um mundinho muito restrito, que não te abre o universo. Então eu penso que o convívio nas universidades, o espaço da universidade tem que ser muito mais valorizado do que é. Né? Eu me espanto quando eu morei nos Estados Unidos em 2 momentos. Eu fui dar aula nas universidades americanas, primeira vez numa cidade pequena em 95, a segunda vez na Universidade de Columbia, Nova York, em 2010. E eu fiquei muito impressionada de ver quantas USPs os americanos têm por estado, entendeu? Quer dizer, o investimento intelectual, cultural é muito grande. E isso eu acho que deveria acontecer também no Brasil, entendeu? Que as universidades tivessem um investimento intelectual, profissional, financeiro, por todos os lados, né? De promoção, né, de atividades, de saídas, de abertura, porque é um lugar de liberdade, de criação, é como a arte, né? É um espaço artístico também, é um espaço estético, é um espaço científico, mas não é descolado do estético. E é um lugar de criação de outros modos de ser, outros modos de viver, outros modos de pensar, outros modos de se relacionar, de respostas, principalmente num mundo que está muito difícil. Eu penso que assim que foi um sofrimento muito grande, né, esse período da pandemia, mas eu acho que esse sofrimento já vinha um pouco antes também. O mundo já começou a desabar um pouco antes da pandemia, né, com o neoliberalismo aí entrando de uma maneira muito violenta, aprofundando as desigualdades sociais, as desigualdades culturais, a violência de gênero. E a pandemia nos obrigou a um confinamento absurdo, assim, que ninguém tinha tido essa experiência antes, né? E isso produziu o quê? Muita depressão, muito sofrimento, muito ficar consigo mesmo sem condições de ficar consigo mesmo, porque você precisa ter um mínimo de condições de se pensar, de se elaborar, de ter referências, né? Então, eu penso que assim, a gente passou por uma situação traumática, sem dúvida alguma, e não é muito fácil retomar com essa experiência traumática tão recente. Então, claro que isso nos dá uma outra força, no sentido de estamos todos carentes querendo nos abraçar, não é? Estamos precisando de um abraço, estamos precisando das trocas, mas também você está assistindo a muitas atitudes de violência,
né, de pessoas que perderam um pouco o sentido da relacionalidade, né, e estão com dificuldades de como se comportar, como se conduzir com o outro, como respeitar a diferença, como, não é? Então, eu acho que assim, não é um processo fácil, mas é um processo absolutamente necessário, né? Nós não somos seres para viver enjaulados lá né, isolados do mundo, né? Nós somos seres para vivermos juntos uns com os outros e assim tem sido a história da humanidade, não é? Então, acho que nós precisamos, sim, e temos que buscar formas mais leves, né? Mais fortes afetivamente, afetos, né? Que nos unam, mas mais leves no sentido de respeito à diferença, né? De calma, muita calma nessa hora, né? Para poder potencializar o positivo, né? Tem muita experiência negativa nas nossas costas, né? Eu acho que a gente precisa potencializar o positivo, falar de tantas coisas boas que nós estamos vendo também, nessa retomada, nesse reencontro, né? Nessa multiplicação de forças e nessa vontade de abraço, né? Eu estou sentindo isso, que as pessoas, pelo menos na minha experiência, as pessoas estão muito gentis, em qualquer coisa que eu faço, está engraçado isso. Assim, eu nunca conversei tanto com as pessoas na rua que eu não conheço. Qualquer pessoa que eu dou qualquer dinheiro na rua, qualquer coisa, ou me pede uma comida, começa a conversar comigo e falar, e contar a sua vida. E eu estou achando isso uma coisa muito engraçada. Eu nunca tinha passado por essa experiência de um contato tão fácil, entendeu? E ao mesmo tempo tão difícil, né? As duas coisas simultaneamente.